Vem, Senhor, toma o seu lugar nessa noite. A honra é sua, a glória é sua, a casa é sua, a nossa vida é sua, Senhor. Ministra os nossos corações. Faz a sua obra nessa noite, em nome de Jesus. Fala para o seu vizinho que você não veio hoje, que você não conhece, e fala assim: quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Fala com ele. Se tem ouvido, ouça o que Deus vai falar com você nessa noite. Boa noite, Nova Vida. Amém. Quem esteve pela manhã na igreja? Glória a Deus, retornaram. Deus abençoe a sua vida. E você que não veio de manhã na igreja, perdeu, que de manhã foi uma bênção. A palavra de manhã hoje foi uma bênção, foi maravilhosa a palavra pela manhã. E você que vem sempre à noite, nunca esqueça que domingo de manhã, lugar de crente é na igreja, louvando e adorando a Deus. Amém? E se puder, se quiser crescer ainda mais em graça e conhecimento, chega às 7h30, faz inscrição no seminário da igreja, aí você vem crescendo em graça e conhecimento cada dia mais na presença de Deus. Amém? Quem quer crescer em graça e conhecimento de Deus, diz amém. Amém. Glória a Deus. Deus te abençoe. Abra sua Bíblia comigo em Marcos, Evangelho de Marcos, capítulo 10. Evangelho de Marcos, capítulo 10. Uma passagem muito conhecida que fala de Bartimeu. Quem aqui já conhece a história de Bartimeu, levanta a mão. Amém, glória a Deus. Então você vai caminhar junto comigo no pensamento. E você que não conhece, vai conhecer hoje um pouco mais da história do Bartimeu. Quem achou Marcos 10? Amém. Quem ainda não achou, vamos dar mais um minutinho. Marcos 10, versículo 46 a 52. Os versículos ok? Graças a Deus. Diz assim, Marcos 10. Então chegaram a Jericó, quando Jesus e seus discípulos, juntamente com uma grande multidão, estavam saindo da cidade. O filho de Timeu, Bartimeu, que era cego, estava assentado à beira do caminho pedindo esmolas. Quando ouviu que era Jesus de Nazaré, começou a gritar: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Muitos o repreendiam para que ficasse quieto, mas ele gritava ainda mais: Filho de Davi, tem misericórdia de mim. Jesus parou e disse: Chame-no. E chamaram o cego. Ânimo, levanta-te, ele o está chamando. Lançando sua capa para o lado, de um salto, pôs-se de pé e dirigiu-se a Jesus. Perguntou-lhe Jesus: O que você quer que eu lhe faça? O cego respondeu: Mestre, eu quero ver. E outras versões dizem: que eu tenha visto. Versículo 52. Vá, disse Jesus, a sua fé o curou. Imediatamente ele recuperou a visão e seguia a Jesus pelo caminho. Vamos orar. Deus amado, graças te damos, Senhor, porque sabemos que a nossa dependência de Ti é total, que nada podemos fazer, nada podemos executar se não for pela sua imensa misericórdia. Se estamos vivos hoje é por um propósito, e que esse propósito seja a sua glória sempre. Então, Jesus, que não seja eu aqui falando, mas que seja o seu Espírito, ó Deus, tomando conta da minha mente, do meu corpo e da minha alma, para que o seu povo receba exatamente aquilo que você quer ministrar com eles. Prepara, ó Deus, os seus corações, para que sejam solo fértil, e que essa palavra caia em seus corações e dê frutos para a honra e glória do seu nome. Amém? O que percebemos nesse texto, igreja? Que fala sobre Bartimeu. Não fala sobre o nome dele, mas fala que era um cego mendigo que estava ao canto, que ele estava pedinte. Mas só que Bartimeu quer dizer filho de Timeu. A Bíblia não registra o nome desse cego. Isso é um ato muito curioso, porque a partir do momento que uma Bíblia fala de um personagem, quando não fala do seu nome, a gente fica assim, querendo saber por que não falou o nome do filho de Timeu. No grego, bar, esse sufixo bar no grego quer dizer filho. Então, Bartimeu quer dizer filho de Timeu. Vamos analisar alguns pontos cruciais do ato desse jovem. Esse jovem, ele era um jovem que não fala, ele não era cristão, não fala se ele era judeu, não fala sua religião, fala apenas que ele era um jovem mendigo, pedinte, na entrada da cidade e cego.
A pessoa, quando tinha alguma deficiência física naquela época, ela era considerada como alguém maldito. Porque ou ele pecou contra Deus, ou o seu pai, ou o seu avô pecaram contra Deus. Por isso, eles tinham essa maldição hereditária. Então, eles eram totalmente excluídos. Isso está registrado que eles estavam na entrada da cidade, não na cidade, no meio do povo. Mas ele estava totalmente segregado, excluído na entrada daquela cidade. E mesmo assim, com esse texto, a gente lendo essa pequena história de alguns versículos, ressalta aos olhos algumas atitudes muito importantes que Bartimeu teve. E que nesse momento que a gente vai analisar, a gente possa abrir o nosso coração e possa aprender com a vida de Bartimeu, amém? Primeira coisa que a gente percebe, ele ouve que Cristo iria passar. Ele estava de ouvidos abertos e atentos. Se você for parar para pensar, Jesus teve 3 anos de ministério. E desde quando Jesus começou o seu ministério, ele vem executando milagres e maravilhas. Bartimeu poderia muito bem nem ter dado ouvidos e nem crer nessa história. E se você for parar para pensar e analisar historicamente, quando ele chega em Jericó, Jesus chega em Jericó, já está no seu 3º ano de missão. Ele já está quase concluindo a sua caminhada, a sua missão, segundo Deus o enviou aqui. E você for fazer uma análise assim bem curta de Marcos 4, onde Jesus acalma a tempestade, essa história muito conhecida, que Jesus acalma a tempestade e tudo se cria uma grande bonança. De Marcos 4 a Marcos 10, se passa 1 ano e meio do ministério de Jesus. Apenas em 6 capítulos se passa 1 ano e meio da trajetória de Jesus curando, fazendo maravilhas. E a gente for analisar aqui, nesse 1 ano e meio, Jesus curou endemoniados em Gadara, ressuscitou a filha de Jairo, multiplicou pães e peixes e alimentou a multidão, andou por sobre o mar, curou surdos e gagos, fez outra multiplicação de pães, curou cegos em Betsaida, expulsou demônios de um jovem. Bartimeu sabia que Jesus era o único que poderia mudar a sua história e fazer tudo se tornar possível. Jesus era o único que podia fazer o improvável provável, o que não existe existir, trazer a luz em meio à escuridão, trazer à vista aquele que está cego. Ele era o único que tinha o poder de transformar toda a sua maldição em bênção. Esse era o Jesus no seu último ano de missão, e esse era Bartimeu. Bartimeu, com certeza, ele ouvia falar de Jesus, que a notícia de Jesus corria. Todo milagre que Jesus fazia, as pessoas corriam na circunvizinhança, espalhando todas essas informações. E Bartimeu creu, ele ouviu, ele quis ouvir essas histórias. E quando ele soube que Jesus era passar, ele resolveu ter uma atitude de fé. Ele resolveu botar a sua fé em ação. Ele acreditou, ele botou a sua fé em uma total prática diante da vida de Cristo. E está registrado lá em Marcos 7, Jesus fala no Evangelho de Marcos assim: se alguém tem ouvidos para ouvir, ouça. Já um pouco antes, Jesus já havia dado essa palavra, e Bartimeu resolveu obedecer e ouvir. Esse foi o primeiro ponto. Quem não ouve, não pode vivificar a sua fé. Quem bloqueia os seus ouvidos, não tem a plena convicção ou orientação do que Cristo está falando. Se você hoje está com o seu ouvido bloqueado, você não tem ouvido o que Deus tem falado, hoje é dia de Deus desobstruir o seu ouvido, você ter acesso livre ao Espírito Santo, amém? Hoje é o dia de você ter compreensão total de tudo que Deus tem para você, para a sua casa e para a sua família. Basta você ouvir que Cristo está vindo ao seu encontro e tudo vai mudar na sua vida. E o segundo ponto foi que ele reconheceu e creu no Cristo como Filho de Deus. Não basta apenas você ouvir, não basta apenas você ouvir, mas basta também você crer. O que adianta você estar aqui todo dia, você está ouvindo, os pastores estão pregando, os evangelistas estão pregando, as pessoas estão falando que Cristo é maravilhoso, que Cristo é poderoso, que Ele liberta, que Ele te tira do lamaçal do pecado, que Ele transforma toda a maldição em bênção, que Ele reveste escuridão em luz, e mesmo assim a gente ouve, mas a gente não crê. Bartimeu ouviu e creu. E a partir do momento que ele ouviu e creu, ele ficou na expectativa que Jesus iria chegar naquela cidade. E quando ele ouviu e creu, a sua natureza, a partir daquele momento, já começou a mudar. Criou dentro dele uma expectativa, uma esperança, algo que antes ele não tinha. Ele era uma pessoa totalmente segregada e totalmente afastada de todos. Que tipo de pessoa era essa? Se você for parar para pensar, analisar mendigos em nossa cidade, ele não está no meio da sociedade.
Ele não vai estar no meio de um restaurante. Eu nunca vi um mendigo andando dentro de um shopping, sentando para comer no McDonald's. Eu nunca vi isso, porque ninguém quer que eles estejam perto. Ninguém quer que eles se aproximem, porque eles cheiram mal. Porque as pessoas acham que eles vão fazer algum tipo de maldade. As pessoas acham que mendigos são pessoas malditas. É no nosso tempo também isso. E Bartimeu tinha tudo para estar afastado, mas ele ouviu e creu que Jesus era o Filho de Deus. E o apóstolo Paulo, 60 anos antes, 60 anos depois, o apóstolo Paulo já declara isso lá na carta aos Romanos. Romanos 10 diz assim: de sorte que a fé é pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. Por que o apóstolo Paulo falava isso? Porque antes não tinha escritos, não tinha registros ainda, os evangelhos estavam sendo escritos, não tinha nenhum material palpável para eles poderem aprender. E o apóstolo Paulo, 60 anos depois, ele já fala que a fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. E que nós também possamos abrir os nossos ouvidos, sentar aqui e ouvir, mas ouvir e também crer com ato de fé e atitude diante de Deus. Deus tem para você um banquete toda vez que você vem aqui. Deus tem para nós uma expectativa nova, uma esperança nova, um fôlego novo. Deus tem sempre para nós um fôlego novo. Basta a gente crer e tomar posse de tudo que Deus tem para nós nas Escrituras. Tudo que Deus promete nas Escrituras, Ele é fiel para cumprir cada uma delas. Mas basta que você ouça, mas você também creia que Deus pode fazer o que está escrito nas Escrituras. E Bartimeu creu. Em Hebreus 11 diz que a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e a prova das coisas que não se veem. Olha que maravilha. Bartimeu não via, mas ele tinha esperança e ele cria que tudo poderia mudar naquela noite, que Jesus estava saindo daquela cidade. E Bartimeu esperava pelo Messias, ele tinha fé. Bartimeu, ele não via fisicamente. Nós temos vistas, nós enxergamos fisicamente, mas quantas são as vezes que nós vemos, mas não cremos? Nós vemos a dificuldade e paramos por ali. Você vê que Bartimeu, cego, mendigo, maldito, ele não viu, mas quando ele ficou sabendo, ele já creu que um milagre poderia acontecer na sua vida. Isso é uma coisa maravilhosa. Imagine o poder que nós temos diante de Deus com essa informação, com esse relato bíblico. Eu sempre falo com os jovens que a expressão maior da glória de Deus hoje aqui é você, meu irmão. Deus, para ser glorificado, você tem que ser glorificado. Para Deus ser exaltado, você tem que ser exaltado. Para Deus ser visto e glorificado, você tem que ser visto e glorificado. Pela glória de Deus, as pessoas vão te ver e vão perceber que você tem alguma coisa diferente, que você é povo santo, que você é nação escolhida, que você é um eleito de Deus. Mas basta você receber e viver isso. Não basta apenas você ler e deixar passar, estar aqui, os dias vão passando e você não se torna tudo aquilo que Deus quer que você se torne. E hoje é dia disso mudar, amém? Fala para o seu vizinho assim: tenha fé que Cristo pode mudar todas as coisas. Fala para ele. Tenha fé, Cristo pode mudar todas as coisas. Reconhecer que Cristo é o Filho de Deus já é o início do milagre. Já é o início do milagre. A gente vê no versículo 47, vamos ler rapidamente para trazer a memória. Versículo 47 diz assim: Bartimeu começou a gritar: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. No 48 já relata que muitos o repreendiam para que ficasse quieto, mas ele gritava ainda mais alto: Filho de Davi, tem misericórdia de mim. Olha que coisa maravilhosa. Jesus passando, uma multidão vinha, não relata a quantidade, mas era uma multidão. Alguns capítulos antes fala que Jesus, era tanta gente em volta de Jesus que ele não conseguia andar, que ele era sempre empurrado para os cantos, ele ia sempre para os mares, para os barcos, para as pessoas não ficarem sufocando Jesus. Imagina uma pessoa que está sabendo, ouviu dizer que Jesus está passando. Olha, Jesus está vindo. Ele falou: Jesus está passando, vou clamar por ele. Olha a fé desse homem. Ele ouviu, creu, reconheceu que Jesus era o Filho de Deus e clamou a Jesus naquela hora. Ele teve forças para clamar. Ele não viu que as pessoas estavam interrompendo, que estavam se sobrepondo a ele. Quanto maior a dificuldade que ele tinha, mais ele clamava. Quanto mais pessoas se levantavam, mais ele clamava. Quanto mais dificuldade vinha, mais ele clamava. Meu irmão, clame. Não importa a dificuldade que você está passando.
Não importa a sua saúde, clame a Deus. Não importa a porta fechada de emprego, clame a Deus. Não importa se você está sendo rejeitado, clame a Deus. Não importa se você está sendo empurrado para o canto, pela sociedade, pelos seus amigos, por você ser cristão, clame a Deus. Você não tenha dúvida que a única resposta, a única solução, só pode vir de Deus através de seu Filho Jesus. Não pode vir de outro lugar, não pode vir. E nós também não podemos nos contentar com as esmolas que o mundo nos oferece. Deus tem para nós o pleno, Deus tem para nós o total, Deus tem para nós o completo, Deus tem para nós o Filho de Deus. É isso que Deus tem para nós. A gente vê nesse cenário que Bartimeu passou de um cego amaldiçoado para um cego que clamava. Olha que coisa maravilhosa. A partir do momento que ele era um cara totalmente excluído, totalmente segregado, Jesus passou, ele creu, começou a clamar e ele se transformou em um intercessor naquela hora. Ele começou a interceder pela sua vida e pelos seus problemas. Meu irmão, quão poderosa é a oração que nós temos em nossa vista, em nossas mãos, e podemos utilizar isso a nosso favor e a favor do próximo. Não existe outra forma de nos achegarmos a Deus a não ser pelo poder da oração. A oração nos dá toda essa oportunidade de a gente ter um acesso ao sobrenatural. E não vou dizer que Bartimeu sabia, ele não sabia. Mas mesmo sem saber, ele crendo, ele abriu a boca e clamou a Jesus. E Jesus, com certeza, teve misericórdia da sua vida. E como a gente fala de oração, o profeta Jeremias, ele já falava há mais de 600 anos antes de Cristo. Olha isso. Jeremias já falava em Jeremias 33. Clame a mim e responder-te-ei e anunciarei coisas grandes. Clama a mim, Deus já falou ao seu povo. O povo estava cativo na Babilônia, e Jeremias falando, profetizando, clame a mim, e eu responder-te-ei, e anunciarei coisas grandes e maravilhosas que estão por vir. Deus fala a partir do momento que você fala primeiro. Deus nos dá a orientação das Escrituras, nós cremos, nós reconhecemos, clamamos e buscamos. A gente fala com Deus, Deus ouve e Deus nos responde. Esse é um ato de fé e prática. Esse é um ato de a gente acreditar e saber que tudo a gente pode, se Deus estiver na frente, em concordância com a nossa vida. Amém, igreja? E Jesus está no Sermão do Monte, ainda falando sobre oração, ele diz lá em Mateus 7, peçam e lhes será dado, busquem e encontrarão, batam e a porta será aberta, pois todo aquele que pede, recebe, o que busca, encontra, e aquele que bate, a porta se abrirá. Olha que coisa maravilhosa. Deus falando, pede, é só você pedir, que eu vou te dar. Bate na porta, mas a porta vai se abrir. Que você ligar aqui, eu ligarei lá. Olha o que diz aqui, Jesus falando a Pedro em Mateus 16. Eu lhe darei as chaves do reino dos céus. Olha que maravilha. O que você ligar na terra terá sido ligado lá no céu. E o que você desligar na terra terá sido desligado no céu. Olha que palavra maravilhosa de Jesus. Falando que o que nós buscarmos, nós encontraremos. Clama a mim, me busca, bate que a porta se abre. O que você ligar aqui, será ligado lá no céu. Se crer e reconhecer que Jesus é o Filho de Deus. Essa é a premissa, esse é o início de uma caminhada com Cristo. Claro que a caminhada com Cristo requer mudanças no nosso dia a dia, doutrinas, requer que a gente ande na linha, como o pastor Sandro falou de manhã. O pastor Sandro fez uma pregação e falou assim, mas claro, nós temos que andar na linha, porque o evangelho requer transformação. Mas se nós andamos na linha, é porque somos transformados, não andamos para ser transformados. E o ato de você crer, reconhecer, ter fé, clamar e buscar, é um ato já de ser uma pessoa em processo de transformação, que um dia vai ser completa quando Cristo voltar, amém? Isso tem que ser nossa motivação, isso tem que ser uma coisa que nos leva à frente todo dia. Isso tem que ser uma coisa que nos dê força, nos dê sustento. Porque a partir do momento que você dobra seu joelho no seu quarto, irmão, você não tem a dúvida que Deus para te ouvir. Você não tem a dúvida que Jesus está te ouvindo. Você não tem a dúvida que o Espírito Santo está intercedendo por você. Tudo que você pede, o Espírito Santo intercede com gemidos inexprimíveis diante do trono de Deus. Basta você se quebrantar, dobrar o seu joelho, entregar o seu coração, reconhecer que Deus pode todas as coisas e que nós nada podemos sem Deus, mas com Deus podemos todas as coisas, porque a glória é sempre dele, o louvor é sempre dele. Repita comigo a sua oração nessa hora. Hoje é dia de ligar aqui e agora, fala.
que um milagre que eu preciso da parte de Deus, ele vai chegar. Hoje, pela fé, no poder da oração, vamos bater na porta e a porta vai se abrir. Você crê nisso, meu irmão? Você crê nessa palavra que você acabou de falar, meu irmão? Você crê que Cristo está aqui ouvindo a sua oração? Então tenha fé que tudo que você pedir, Deus pode te dar. Basta você crer. Basta você reconhecer que Cristo pode todas as coisas. Mas as pessoas se levantavam contra Bartimeu, mas ele clamava ainda mais alto. Pergunta para o seu vizinho assim, está difícil? Pergunta para ele, está difícil? É só clamar que a solução vem. Fala para ele. Clama, meu filho, a solução vem. O ato de clamor, meu irmão, é um ato de fé. Você jamais clamaria a alguém se você não acreditasse que esse alguém iria mudar a sua vida. Se você estivesse doente ou com um filho no seu colo, em beira de morte, você chega no pronto-socorro, você vai começar a clamar por ele, vai começar a gritar, porque sabe que lá vai ter socorro. Se seu filho está sangrando, está morrendo, você não vai levar ele para a padaria e vai pedir ajuda para o padeiro. Você vai levar ele para o ponto-socorro e vai clamar ao médico, por favor, me ajude, faça alguma coisa, eu não posso fazer nada, mas você, médico, você pode. E o ato de clamar é o ato de acreditar que a solução está próxima. E se você clamar e reconhecer, ela pode se transformar em uma verdade, uma realidade naquela hora. Porque o sobrenatural está aberto quando você clama, e clama com fé. O sobrenatural está aberto. E quando Bartimeu clamou, Jesus parou. Olha que coisa maravilhosa. Bartimeu clama, Jesus para. Jesus não para ouvir se Bartimeu vai clamar. Não. Bartimeu clama, Jesus continua caminhando. Ele clama ainda mais alto. Jesus, filho de Davi, ele reconheceu que Jesus vinha da linhagem de Davi, que ele era o Messias. Ele reconheceu naquele momento que ele era o Messias. Por isso Jesus parou. E no versículo 49 diz assim, Jesus parou e disse, chamem-no. E chamaram um cego dizendo, olha que maravilha, ânimo, levanta-te, ele está te chamando. Olha que coisa maravilhosa. Ninguém chegou, não disse se foi discípulo ou se foi outra pessoa, mas quando Jesus nos chama, ele já tá ciente que a gente já está desanimado e que a gente está caído. E foi a situação de Barnabé. Quando foram chamar, anima-te, levanta-te, ele está te chamando. Um clamor de um mendigo cego, maldito e excluído, fez Jesus parar e trazê-lo à sua presença. Queridos, não importa como você está, hoje Cristo te chama a estar em sua presença. Não importa como você está, se você se acha um mendigo, se você se acha espiritualmente imundo, se você acha que você não é digno de estar na presença de Deus, esquece tudo isso. Você não pode fazer nada para estar na presença de Deus. Cristo já fez tudo para você estar na presença dele. Basta você ter fé, basta você se direcionar, basta você clamar. E não tenha dúvida que Deus vai parar e vai te chamar para ter com você, meu irmão. Deus vai te chamar para você ter com ele. Coisa maravilhosa. E a primeira coisa que veio aqui, que quando Jesus chega, já renova automaticamente o ânimo. E que palavra é essa? Não importa o desânimo que está na nossa vida. Não importa a descrença que nós temos. Não importa a falta de fé que nós temos, não importa a apostasia que estamos vivendo, que tudo é normal, tudo é assim mesmo. Meu irmão, não é normal, não é assim. Anima-te, clama a Deus, que Deus vai mudar a sua história. Não é a sociedade que dita a sua vida, mas é o Deus que você tem que dita a sua vida e a sociedade onde você vive. Você é um expoente da glória de Deus. Você é um agente de transformação. Você reluz algo maravilhoso, algo tremendo, algo glorioso. Você tem que transportar isso para onde você está vivendo e não deixar que o ambiente transporte para você todo aquele desânimo e deixe você caído. Aí, em João 13:33 diz assim, nesse mundo vocês terão aflições, contudo, tem de bom ânimo. Eu venci o mundo. Olha que maravilha, palavra de Jesus. Queridos, não importa. Tem de bom ânimo. Tem de bom ânimo. Nunca desista. Nunca se entregue em meio a dificuldade. Nunca ache que a faculdade você não vai conseguir concluir, você vai concluir, tem de bom ânimo. Nunca ache que no concurso você não vai conseguir passar. Estude, faça a sua parte, clama a Deus, tem de bom ânimo que você passa. Nunca ache que a dificuldade que você está passando na sua saúde não vai passar. Clame a Deus, faça a sua parte, vá no médico, faça seu tratamento. Deus vai te curar, Deus vai trazer saúde para a sua vida, vai trazer vida para dentro da sua casa, vai trazer solução para os seus problemas.
Tudo está em Deus, mas nós precisamos estar nele para ter tudo que ele tem para nós. Precisamos estar nele. E também eles não colocam de pé. Quantas vezes nos vemos caídos? Quantas são as vezes que a gente vai perceber, nós achamos que estamos de pé, quando a gente vai chegar perto de Deus, a gente vê que não consegue, porque a gente está caído. Nós temos que cuidar, temos que zelar pela nossa caminhada com Deus, na nossa vida. A sociedade, você abre o celular, meu irmão, vou te contar uma coisa. Você abre o celular, você abre uma rede social, o que não falta é prostituição nesse negócio. É impressionante. Criança de 10 anos se esfregando uma na outra. Mulheres o tempo todo se insinuando. O engraçado é que tem crente que vai lá e curte. Eu falo, meu Deus, para onde que a gente está indo? Tem jovens que estavam aqui na igreja, aqui no canal Jovem, com a gente caminhando, ele tropeça e cai e não percebe. Aí vai numa noitada, toma um negocinho, bota uma foto e tal, marcam ele. Engraçado é que quando a gente está caído, a gente faz alguma coisa achando que ninguém vai ver, né? É impressionante. Mas só que tem sempre alguém vendo. Fora Jesus que está vendo tudo. Ele vê tudo o tempo inteiro e sabe de tudo o tempo todo. Não adianta a gente achar que se esconde de Deus. Deus sabe de tudo, Ele é soberano. Ele reina sobre tudo e sobre todos, desde sempre e reinará para sempre. Não tem como se esconder dele. Não tem como fazer como Adão, que a gente se correr, se esconder, e Jesus ainda brincou com ele. Adão, não estou te vendo, cadê você, Adão? Ah, me escondi, Senhor. Não tem como brincar de esconde-esconde com Deus. Aí a pessoa publica uma foto e marca esse irmãozinho da igreja. Olha a derrota. Aí a derrota vem. Aí o irmãozinho está lá com o pessoalzinho, está no negócio, ele estava na dele escondidinho, caído, aprontando. Estava em pé uma semana atrás. Na outra semana ele tropeçou, caiu. Não deu tempo ainda do pastor chegar, falar com ele, trazer para o aprisco de volta, ainda não deu tempo. Mas o diabo já quer humilhar, aproveitar que está deitado e pisar em cima da criatura. Aí aparece na rede social. Ele lá, uma fotinha e marcam ele. Aí todos os amigos veem aquilo ali. Todo mundo que via que ele era um homem cristão, um homem de Deus, temente a Deus, que estava na igreja louvando, cantando, que era um homem que tinha exemplos dentro de casa. O inimigo pega um tropeço dele, joga na rede social e acaba com a vida dele e com o evangelho junto com ele. Esse é o momento que a gente está caído. Mas Jesus, quando chega e fala assim, você caiu, levanta-te. Tem de bom ânimo, agora vem ter comigo novamente. E nesse cenário foi exatamente isso. Chamou e falou, anima-te, levanta-te, Ele está te chamando. Mas hoje é dia da gente se levantar e sair das margens, meu irmão. Não tem como a gente ficar nas margens, até mesmo da glória de Deus e do Evangelho. A gente não pode viver, ser um crente domingueiro. A gente não pode aceitar ser um crente que vem bater cartão na igreja todo domingo e achar que a gente pode viver pelas margens e quando Jesus passar a gente clamar e Jesus passou e estamos ali no meio do bolo. Não, gente. Se você está caído hoje é dia de levantar. Se você tropeçou, hoje é dia de você levantar. Se você está desanimado, hoje é dia de você se animar. Se você está vazio, hoje é dia de você encher. Se você está afastado, hoje é dia de você se achegar novamente ao contato com Deus. Hoje é dia de transformação. Hoje é dia de atitude. Hoje é dia de fé e prática para a glória de Deus e para a sua alegria também, meu irmão. Ele te chama, tem de bom ânimo, levanta-te. E a partir desse momento, ele foi ter de encontro com Cristo. No versículo 50 diz assim, lançando sua capa para o lado, de um salto, ele pulou, pôs-se de pé e dirigiu-se a Jesus. Olha que coisa maravilhosa. Mais um passo, mais um ensinamento. Ele clamou, Deus parou, ouviu o seu clamor, mandou chamar, e quando chamou, de imediato, ele se levantou e foi ter encontro com Cristo. A gente não pode simplesmente ouvir o chamado de Deus para tantas coisas e não ir ao encontro de Deus. Deus nos chama a ser um exemplo, Deus nos chama a ser um expoente, Deus nos chama a ser uma amostra da sua glória, dentro da sua casa, dentro do seu trabalho, dentro da sua faculdade, aqui dentro da igreja. Deus te chama, mas quantas são as vezes que Deus chama, mas a gente simplesmente não vai? Porque é cômodo às vezes a gente não ir. É muito cômodo, às vezes, a gente negar o que Deus está nos chamando, achando que isso vai dar trabalho. Mas estar em Deus, estar junto com Deus, estar trabalhando com Deus, estar servindo a Deus, ser um com Deus é a melhor coisa que existe na vida, meu irmão. Se você nasceu, se você existe, se você hoje está aqui, isso é para a glória de Deus. Use sua vida para a glória de Deus. E nesse momento, Bartimeu foi ter um encontro com ele. E aquela capa, o que é aquela capa? O que essa capa está registrada aqui? Muitos mendigos, na história bíblica, não têm o registro de capa. E esse registro de capa está aqui.
Muitos pregadores falam que essa capa era a capa, uma herança de riqueza do seu pai. Muita gente fala que essa capa era algo que simbolizava uma vergonha muito grande. Então tem várias vertentes para essa capa. Mas o que Deus revelou para mim foi que a capa era a realidade da vida que ele vivia. A capa trazia para ele aquela miséria daquela rua, a memória da maldição do seu pai. Quando a gente vê um mendigo sempre tem um lençol, sempre tem uma capa. E o que caracteriza que uma pessoa está sendo segregada, humilhada, que está andando sujo, é sempre que ele tem uma capa para cobrir a sua vergonha, para cobrir a sua sujeira, para cobrir o seu mau cheiro, para cobrir o frio da noite, para tirar o sol do dia. E você vê que a única coisa que Bartimeu tinha, quando Jesus chamou, ele lançou fora a capa. Ele quis se livrar imediatamente daquilo que trazia a memória de quem ele era, da maldição que ele sofreu do seu pai. Ele lançou a capa e foi ter com Cristo. Queridos, olha que palavra. Eu não sei hoje qual capa que você tem. Eu não sei que capa que você hoje tem que impede você de lançar e ter um encontro com Cristo. Mas eu creio que em nome de Jesus, hoje é dia de você lançar a sua capa longe e correr em direção a Cristo. Cristo está de braços abertos, Cristo está te chamando, Cristo está te esperando. Basta você clamar e crer que tudo que você pedir, Deus vai te dar. Mas você tem que lançar a sua capa a ouvir o que Cristo está falando e ir de encontro a Ele com fé. Ir de encontro a Ele com fé e ter certeza que Cristo vai ter a resposta para o seu problema. Cristo vai ter a solução para o seu sofrimento. Cristo vai ter a resposta para os seus questionamentos. Isso também está registrado aqui. E lá em Deuteronômio 23 diz assim, que por amar a Deus ao seu povo, Ele transforma toda a maldição em bênção. Se você acha que tem alguma maldição de família que está sobre a sua casa, sobre os seus filhos, sobre a sua vida, se você acha que nada dá certo do que você faz, se você acha que tudo que você bota a mão nada prospera, você não tenha dúvida que Deus pode mudar essa história. Você não tenha dúvida que Deus pode reverter e transformar toda a maldição em bênção nessa noite. Deus pode trazer bênção e vida para dentro da sua casa. Deus pode trazer prosperidade, alegria para dentro da sua casa. Deus pode transformar a sua depressão em uma alegria, a depressão do seu filho em uma alegria, a depressão da sua esposa em uma alegria. Deus pode reverter, transformar o que não é, fazer passar a ser para a glória dEle e para a nossa alegria. Essa tem que ser a nossa fé, tem que ser a nossa motivação. E hoje é dia da gente lançar fora essa capa que nos aprisiona, meu irmão. Hoje é dia de esquecer nossas derrotas. Lança fora o desânimo, a desesperança e dar um salto de fé ao encontro de Jesus. Como Bartimeu, que possamos ter fé que em Cristo está a resposta, a solução, um milagre que mudará a minha história e a sua história, como mudou a realidade e a vida de Bartimeu. Basta você crer que tudo pode mudar. Você crê, meu irmão? Fica de pé comigo nessa hora, em nome de Jesus. Os músicos podem vir. Pergunta para o seu vizinho, fala assim, você está preparado para lançar a sua capa fora e ir para a direção de Jesus? Pergunta para ele. Está preparado para lançar a sua capa fora? A nossa capa pode ser a nossa incredulidade, irmão. A nossa capa pode ser o nosso comodismo. A nossa capa pode ser a nossa falta de fé. Nossa capa pode ser o nosso conforto. Nossa capa pode ser a nossa desesperança. Nossa capa pode ser a gente achar que o milagre tem que ser na vida dos outros. Não, o milagre tem que ser na sua e na minha vida, meu irmão. A gente não pode viver à margem do milagre dos outros. Deus tem um milagre para você, Deus tem um milagre para mim. Deus nos chama, Deus fala, vem, levanta-te, tem de bom ânimo. E logo adiante, leia comigo, olha que coisa maravilhosa. Porque Deus é maravilhoso, Jesus é lindo demais. E ele fala assim no versículo 51. Perguntou-lhe Jesus, o que você quer que eu lhe faça? O cego respondeu, mestre, eu quero ver, que eu torne a ver, que eu torne a ter vista. Então Jesus lhe disse, vai, a sua fé te curou. Imediatamente, ele recuperou a visão. E aqui está a chave dessa palavra. Aqui está o conteúdo principal dessa palavra. E seguia a Jesus pelo caminho. O milagre que você tem, que você precisa, as suas necessidades, Deus te dá se você seguir a Jesus pelo caminho. Deus jamais te daria alguma coisa que o tiraria de sua presença. Deus jamais te daria alguma coisa que seria maior que Jesus.
Deus jamais te daria alguma coisa que você adorasse mais que Deus. O segredo de receber o milagre é você ter fé, você reconhecer que Cristo é o Filho de Deus, você clamar, você obedecer ao chamado de Deus, você receber uma pergunta de Cristo: o que queres que eu te faça? Você pedir, você receber, e esse milagre ser para a glória de Deus. Deus sendo glorificado na nossa vida, nós somos glorificados juntamente com o Pai. A glória também é nossa. A glória também é nossa. E de acordo com essa palavra, a gente vê e percebe que em um trecho tão pequeno existem ensinamentos valiosíssimos para a nossa caminhada cristã. Valiosíssimos. Bartimeu tinha tudo para ser um jovem revoltado, um jovem triste, um jovem totalmente com mente deturpada, não queria nem ouvir de Jesus, queria nem saber de Jesus. Mas ele quis saber, ele ouviu. Mesmo sendo maldito por herança genética, ele não deixou que isso fosse maior do que a sua fé diante de Cristo. Que nessa noite a nossa fé seja maior que os nossos problemas. Que os nossos problemas não venham sobrepor o poder de Deus sobre a nossa vida. Tudo que Jesus fez para mim e por você já está feito. Basta você ir acreditar e tomar posse dessa palavra. Tudo já está feito. Não podemos viver de milagres de amigos. A glória que Deus se manifesta neles, Deus também pode se manifestar em você, meu irmão. Basta você crer e a sua vida ser totalmente para a glória de Deus. E para isso nós temos que orar. A oração é aquilo que nos conecta com o sobrenatural. Em todos os evangelhos, em nenhum momento os discípulos falaram: Senhor, nos ensinem a pregar. Não tem esse registro. Mas tem: Senhor, nos ensine a orar. Senhor, nos ensine a orar. Sempre antes de um grande milagre, Jesus fazia uma oração ao Pai. O milagre nunca vinha sem oração. A oração antecede o sobrenatural de Deus. A oração tem o poder de alcançar lugares que jamais poderíamos alcançar. Realizar coisas que jamais poderíamos realizar. Transpor barreiras que jamais poderíamos transpor. Esse é o poder da oração. A oração nos dá um poder ilimitado à glória de Deus. A oração faz aquilo que não existia existir. A oração faz que Deus incline os seus ouvidos ao nosso clamor. Esse é o poder da oração. A oração é a chave que nos dá acesso ilimitado ao sobrenatural. A oração é a arma mais poderosa do universo, meu irmão. Não existe arma mais poderosa do que a nossa oração. Não existe nada mais poderoso que um joelho dobrado, um coração quebrantado e um coração totalmente devotado a uma vida cristã. Não existe nada mais poderoso do que isso. Agrada-te do Senhor e Ele realizará e satisfará todos os desejos do seu coração. Agrada-te nele, que Ele seja a sua melhor parte, que Jesus seja tudo aquilo que você precisa para viver. A partir daí Ele vai te conceder todas as coisas. Todas as coisas. Agrada-te no Senhor, que Ele seja a sua melhor parte. Peçam, lhe será dado, busquem, encontrarão, batem, a porta se abrirá. Pois todo aquele que pede, recebe, o que busca, encontra. E aquele que bate, a porta será aberta. Esse é o poder da oração. Esse é o evangelho de Jesus. E essa é a mensagem que Deus tem para você nessa noite. Que você pode sim, se você clamar e reconhecer que tudo vem de Deus e que Jesus é o Senhor da sua vida. Você pode todas as coisas. E nós temos um chamamento para essa noite. Temos um chamamento para essa noite. Hoje nós vamos orar e vamos clamar. Juntos, como igreja, como corpo de Cristo. Nós vamos nos unir. Vamos clamar a Deus. Bartimeu estava sozinho. Jesus parou e o chamou, falou: levanta-te, tem de bom ânimo. Hoje estamos 300 que vamos clamar aqui. Tiago fala que a oração do justo pode muito em seus efeitos. Fomos justificados por Cristo. Cristo nos torna justos. Cristo já nos fez apto a estar diante de Deus. Não tenha vergonha de se achegar a Deus e clamar. Nada pode ser uma barreira entre você e o agir sobrenatural do Espírito Santo. Hoje juntos vamos clamar.
em um ato de fé, nós vamos lançar fora toda incredulidade, todo medo. Nós vamos vir até o altar. Cristo hoje está nos chamando. E como Bartimeu, nós vamos rasgar os nossos corações diante de Deus. Bartimeu, ele clamou, ele gritou. A palavra fala que ele clamou em alta voz. No original, clamar é gritar, botar imponência, empurrar a sua voz para fora. É pela fé, meu irmão. É pela fé que a gente acessa o sobrenatural. Vamos clamar, vamos crer. E a provisão vai vir. O milagre que você precisa da parte de Deus, se você clamar e crer, hoje ele vai vir para a sua vida. Não existe nada que possa dizer ao contrário. O Evangelho está dizendo tudo. O Evangelho está dizendo que você pode, que está pronto, mas que você tem que crer e reconhecer que Jesus é o Filho de Deus. Clamar a Ele, responder ao seu chamado e ter fé. E isso sim vai transformar a sua vida e a sua casa. Amém? Feche seus olhos, vamos orar. Vamos cantar um louvor nessa hora. Começa a pensar na sua vida, nos seus problemas, na sua casa. Começa a meditar quem você é, quem Deus é. Deus é um Pai zeloso, Deus é um Pai cuidadoso. Me levas pelo fogo. Começa a adorar a Deus nessa hora. Curando todo Oh, Jesus. meu ser. Nós confiamos em Ti, Jesus, confiamos em Ti. Confio Aleluia. em Oh, Senhor, glória a Deus. Confio em Ti. Creio que Tu és a cura. Creio que és tudo para mim. Fala isso pro Senhor, faz essa oração pro Senhor. Faz essa oração para Ele, abre a sua boca, clame Ele com essa canção. Em nome de Jesus. Creio que Tu és a vida. Creio que